Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos novamente. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade às breves reflexões que estamos fazendo lá do livro Céu e Inferno ou Justiça Divina, de Allan Kardec. Lembrando que nós estamos lá no capítulo 9 e vamos falar alguma coisa a respeito de os demônios, mas o item hoje específico é os demônios segundo a igreja. Na reunião passada nós falamos a respeito da origem dessa crença, né? A origem que resumidamente está lá no medo, lá nos primórdios da humanidade, a crença da existência de seres superiores e tudo aquilo que causava o bem nos apresentava uma bondade, algo que queria nos auxiliar. E todas aquelas forças que nos causavam mal, nós interpretávamos como algo que nos queria o mal. E assim nós criamos, projetamos. Então, que existe essa parte, essa energia, esses seres que são voltados para nos causar mal. Aquela velha interpretação que fazemos, que muitas vezes fizemos, né? Que o mal não estaria em nós, mas estaria no outro. Então o outro é o causador, sempre o outro é o problema e nunca nós. O Espiritismo nos chama a nossa responsabilidade de encontrar em nós as causas dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E assim nós chegamos agora neste item, os demônios segundo a igreja. Segundo a nossa co-irmã, Igreja Católica Cristã, os demônios são referências que nós encontramos em livros da antiguidade, livros que compõem também o Antigo Testamento e outros anexos, onde consideram que os demônios são anjos. Anjos seria um terço dos anjos liderados por um anjo que todos nós já ouvimos falar, chamado Lúcifer, ou seja, o portador da luz. Então, na qualidade de anjos que eram, eles eram dotados de todo conhecimento, toda moralidade, toda perfeição que Deus atribuiu a essas criaturas, naquela concepção, naquela tradição cristã. E esses anjos se rebelaram contra Deus, tendo em vista que teriam ficado enciumados com o que Deus preparou para os homens, para a humanidade, porque a humanidade, aqueles que cumprissem a vontade do Pai, do Criador, todas as suas leis, após o desencarne, estariam sentados à direita do trono de Deus por toda a eternidade e seriam reverenciados pelos anjos também. Só que esse um terço dos anjos, liderados por Lúcifer, se rebelaram em relação a isso. É interessante, né? Porque aí nós vemos muitos dos sentimentos paixões que estão presentes na nossa história evolutiva, em nós humanos aqui, nós projetamos nessas criaturas divinizadas, projetamos conforme lá no Antigo Testamento em Deus também, que Deus se irava, Deus se vingava, Deus se magoava, né? São todos sentimentos nossos que nós projetamos. Estamos aparando as arestas e compreendendo de uma maneira diferente, conforme os ensinamentos de Jesus e do Espiritismo, a enxergarmos Deus como Pai, como perfeição absoluta, amor absoluto, justiça e bondade absoluta. Todo aquele que é justo, é bom e ama
como o Pai nos ama e nos conhece, sabe das nossas imperfeições, nunca vai ficar irado, nunca vai se vingar, nunca vai ficar chateado com os erros que nós cometemos. Tendo em vista que também passamos a enxergar diante do Espiritismo que todos os mecanismos criados pelo Pai que estão à nossa disposição é para a nossa evolução, é para o nosso aprendizado. Porque não podemos esquecer, conforme consta lá, se não me engano, em alguma passagem do Antigo Testamento, que Deus não quer a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio desperte, ele quer que a gente retorne a ele. E lembramos lá do ensinamento de Jesus, da parábola dos dois filhos ou do filho pródigo, que exemplifica e mostra bem essa vontade do Pai, né? Que por mais que erremos, por mais dificuldades que nós criemos para nós mesmos em nosso futuro, um futuro difícil, diante das decisões erradas que estamos fazendo, o Pai nos aguarda, Ele espera o nosso despertar, Ele espera a nossa conversão com todo o amor que Ele tem para nos receber em seus braços novamente. Então nós enxergamos aqui que na tradição cristã, os demônios é esse conjunto de anjos decaídos, né? Porque foram contra as vontades do Pai, as decisões de Deus, que por ciúme dos homens que estariam um dia sentados à direita do Pai, teria que reverenciar não apenas a Deus, mas aos homens também, que estivessem ao lado de Deus no paraíso. Então se rebelaram, não aceitaram isso e decaíram. E assim eles foram amaldiçoados, entre aspas, pelo Pai, a permanecer aqui na terra fazendo o mal, fomentando o mal, distribuindo o mal. Aí nós vemos aquelas figuras da antiguidade, onde mostra os demônios com aquelas aparências terríveis, aparências que nós projetamos, ou seja, algo que nos dá medo. Então nós imaginamos aquelas aparências e aquilo nos causa medo, nos causa grande pavor. Então aquela imagem, aquela figura que nós projetamos, que nós criamos, seriam os demônios eternamente condenados a fazer o mal. E olha que interessante, nessa linha de raciocínio da tradição cristã, os demônios então seriam criaturas extremamente infelizes. Nunca teriam a oportunidade de retornar ao Pai, de obter novamente a felicidade que um dia tiveram enquanto estavam lá junto dos demais anjos. Olha que interessante isso. Que pai é esse que não permite então que seu filho um dia retorne até ele, que o seu filho equivocado, seu filho que está em sofrimento, doente, que um dia se recupere, que um dia desperte e que um dia retorne aos seus braços? Que pai é esse? Então nós vemos aqui que os demônios seriam dignos de pena. Se realmente existissem, nós aprendemos que não, porque no próximo encontro nós vamos refletir alguma coisa em relação ao entendimento dos demônios para o Espiritismo. Aí nós vamos conversar um pouquinho mais em relação a isso. Mas o que nos chama a atenção agora nesse momento é entender essa consideração da tradição cristã em relação aos demônios. Essas criaturas que decaíram, se distanciaram do Pai, condenados a praticar o mal e a viver em eterno sofrimento. É muito triste isso, é muito triste essa consideração. Kardec, aqui nesse capítulo, ele desenvolve essa ideia apresentando também as afirmações da própria igreja falando a respeito disso. É lógico que nós sabemos que hoje nossos irmãos católicos, muitos líderes religiosos católicos,
evangélicos também já têm um pensamento diferenciado diante do que era considerado lá no princípio, mas ainda permanece a ideia de seres que nos induzem ao mal, que seriam demônios, e esses demônios, com toda a capacidade dos anjos, porque eles eram perfeitos como os anjos, eles têm condições de mentir, nos enganar, se passar por outros. Olha só onde nós chegamos. Chegamos àquele velho ataque ao espiritismo, dizendo que os espíritas não se comunicam com almas de pessoas que já retornaram a um plano espiritual, mas se comunicariam com demônios, que nós estaríamos sendo enganados. Vamos refletindo a respeito dessas questões, tirando as fantasias, as arestas, os enganos que, que muitas vezes carregamos durante muito tempo. Então fica aqui o convite para que nós possamos abrir a nossa mente, compreendendo todas essas tradições cristãs com muito respeito, porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado e da nossa evolução. E agora convidando os irmãos a estarmos juntos na próxima reunião, no próximo encontro, onde nós vamos refletir em relação à consideração do Espiritismo sobre essas criaturas infelizes, tristes, chamadas de demônios, cujo líder seria o portador da luz, chamado Lúcifer, que muitas vezes também recebe o nome de diabo, de Satanás, que na verdade na tradução grega significa apenas adversário, nada mais que isso. E é interessante, para encerrarmos aqui, uma consideração que os irmãos fazem também de outros segmentos, que é muitas vezes igualar o poder que essas criaturas têm de disseminar o mal, muitas vezes em confronto direto com o bem, com Deus, coisa que é inimaginável, não é possível, porque todas as criaturas são filhas de Deus, e Deus é amor supremo, é autoridade suprema, é justiça absoluta. Então não existiria conflito, não existiria combate entre o bem, Deus, e entre o mal, os demônios. Não seria possível isso. Mas vamos refletir mais no próximo encontro. Meus amigos, que Jesus abençoe a todos e até o próximo encontro. Abraço.